História Legal. A educação nos campos de cima da serra, em 1831-2023, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. O ano é 1922. Escola Padre Efrem. Episódio 2. Sumário. 1. Vídeo inicial. 2. Área construída do Padre Efrem. 3. O patrono da Escola Estadual de Ensino Médio, Padre Efrem. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Canal YouTube HL História Legal, do Regional para o Universal. HL História Legal, do Regional para o Universal. Para o extremo sul do Brasil, para o extremo norte do planeta, a oriente do planeta, a ocidente do planeta, para o coração do planetinha. Então, estamos aqui mais uma vez com vocês, trazendo o segundo episódio da Escola Padre Efrem. Estamos trazendo nesse vídeo, vamos colocar aqui no vídeo inicial, alguns pontos relativos ao que fizemos a partir do primeiro vídeo sobre educação nos campos de cima da serra, foi a apresentação. Vamos fazer um pequeno balanço do que viemos conversando com nossos entrevistados e do que viemos pesquisando na nossa ampla bibliografia. Porque lembrando para vocês, o canal YouTube HL História Legal é um canal de história, é um canal de história regional. A princípio, estamos contando a história regional aqui dos campos de cima da serra, com foco no nosso objeto de estudos, que é o município de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Então, nós queremos fazer um pequeno balancinho para vocês virem entendendo, inclusive algumas falas, né? Fazer um pequeno balanço das falas dos entrevistados, né? Porque o que se propõe na websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra é um diálogo sobre a educação. Viemos contando essa história desde os primórdios, né? Na apresentação, nós mostramos para vocês a realidade precária da educação aqui nos campos de cima da serra em tempos longínquos, né? No início dos tempos em que estava sendo construída essa comunidade vacariense. Então, começou lá com aqueles professores que se deslocavam pelas fazendas e, por vezes, dependendo do tamanho e número de alunos, eles vinham a se instalar na fazenda, ficavam morando lá e ensinando os filhos do proprietário da fazenda. Citamos, inclusive, os primeiros professores que estão elencados na bibliografia. Nós viemos utilizando Vacaria, o livro Raízes de Vacaria 1,
que é originário do encontro, né, que teve sobre os municípios originários de Santo Antônio da Patrulha, que era um imenso município, né, que foi depois emancipando, né, os outros municípios. Desse imenso Santo Antônio da Patrulha, surgiram diversos municípios, um deles o de Vacaria. Esse livro ali, que foi escrito por diversos autores que moram em diferentes municípios, desses municípios que estavam todos reunidos como Santo Antônio da Patrulha. Por isso, diferentes autores, diferentes professores de história, freis, pessoas de diferentes profissões participaram desse encontro e trouxeram a sua escrita, o seu texto. O seu texto com profundidade, com conhecimento, com pesquisa, com documentação. Então, em primeiro lugar, nós queremos dizer, parabenizar quem fez o livro Raízes de Vacaria 1, os municípios de Santo Antônio da Patrulha. É um verdadeiro documento histórico. É um verdadeiro documento histórico. Nós estamos usando no nosso canal aqui, porque nós estamos contando sobre a história regional, e esse livro é a fonte primária, é uma fonte primária. Depois nós temos Vacaria dos Pinhais, que é de Fidelis Dalcin Barbosa, que também é uma fonte primária. Fidelis, lá no tempo dele, né, 1978, é esse livro do Fidelis. O Raízes é mais recente, dos anos 90, final dos anos 90, né? E então esses livros, e tem a Rainha do Planalto, do José Fernandes de Oliveira, que também é um livro antigo, que o José Fernandes de Oliveira, que foi um dos, digamos assim, um dos primeiros professores de escola, né? Que ele foi professor da Escola Padre F. No primeiro episódio, né, nós elencamos ali os primeiros professores da Escola Padre F, né? Que foi a Bernardina Padilha, o José Fernandes de Oliveira, a Vitória Quintela, né? Vários professores que inclusive viraram nome de escola. Por quê? Porque eram ilustres professores, dedicadíssimos à comunidade escolar. E a Escola Padre Éfrem, que vai completar 102 anos agora no dia 11 de abril, ela foi a primeira escola pública aqui de Vacaria, aqui nos campos de cima da serra. E então esses professores que depois escreveram livros, que são autores, que são professores ilustres, que iniciaram essa educação aqui nos campos de cima da serra. A primeira escola que nós trouxemos foram as escolas particulares, a Escola Colégio São José, que foi a primeira escola, que tem 122 anos, né, nesse ano, 122 anos, ou seja, ela tem 20 anos a mais que a Escola Padre F, né? E ela era uma escola particular. Que foram as irmãs de São José, 6 irmãs de São José, que vieram e implantaram essa escola aqui, construindo, né, fizeram desde o tijolo até o telhado. Então, ali na Escola São José, nós entrevistamos a irmã Adelide e a professora Rosângela Verza, que trabalhou por mais de 40 anos na escola, no Colégio São José. E a irmã Adelide é a atual administradora, ela como é que eu vou dizer, responsável pelo Hospital Nossa Senhora da Oliveira, que também começou através das irmãs de São José. Inclusive iniciou num prédio que foi construído pelas irmãs de São José como se fosse um pensionato
para que as filhas dos fazendeiros que não tinham onde ficar, pessoas do meio rural que não tinham onde ficar, as meninas ficavam hospedadas nesse pensionato. Então, virou um internato feminino, o Colégio São José, mas atendia alunas internas e alunas externas. Depois, não foi mais necessário esse pensionato, porque aí as pessoas já tinham como ficar aqui na cidade. E aí, esse prédio foi destinado ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira, que iniciou-se pelas mãos das irmãs de São José. Muito bem, o que nós vemos de comum nas falas, né? Então, tem a irmã Delide, tem a professora Rosângela Verza, que é uma professora renomada de língua portuguesa, que trabalhou mais de 40 anos no Colégio São José e que também trabalhou em cursinhos preparatórios para o Banco do Brasil, como tinha antigamente, né, ali nos anos 80. Até fui aluna dela no cursinho, que foi no Colégio São Francisco, inclusive, né? Que é a segunda escola particular, então, a gente inclusive trouxe os laçalistas, o Colégio São Carlos, que ficou por muito pouco tempo aqui, acho que uns 2 anos, né? Agora não recordo bem, assim, são muitos dados, mas acredito que foram em torno de 2 anos o Colégio São Carlos laçalista. E depois vem então o Colégio São Francisco, que é marista. Então, tanto as irmãs de São José, como os laçalistas, que é do Colégio São Carlos, como os maristas que fizeram o Colégio São Francisco, todos eles são provenientes de congregações que vieram da França aqui para o Brasil e que acabaram chegando aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Garibaldi, e por tratativas, né, de uma forma ou de outra, acabaram chegando aqui nos campos de cima da serra e fundando as primeiras escolas. Primeiro o Colégio Feminino São José, segundo o Colégio Masculino São Francisco. O terceiro então, que é a primeira escola pública, é o Grupo Escolar Padre F, né? Que ele iniciou como grupo escolar, lá naqueles tempos longínquos, né? O seu prédio mais antigo foi construído em 1922. Nesse vídeo nós traremos as construções, o prédio, a área construída, e descreveremos, né, inclusive sobre o patrono do Colégio Padre F. Mas para a gente não fugir muito, então, esse pequeno balanço sobre a educação, as palavras-chave que nós vimos, o Colégio São Francisco, a entrevistada foi a professora Claria e o aluno Marcos Verza, né? Do São José, a irmã Delide e a professora Rosângela Verza. Do Padre Éfrem, foi a diretora antiga final da década de 60 e início da década de 70, que é Rita Marian Guazelli. Tem mais 2 nomes aí. Eu disse para vocês que eu tenho um probleminha com memória com nome. Mas, enfim, nós trouxemos o nome completo dela ali no vídeo, né? Mas a professora Rita foi entrevistada, então, pelo Colégio Padre F no episódio 1, né? O que nós vimos desse debate é um debate, claro, é um diálogo, cada um está dialogando comigo, mas se vocês assistirem todos os vídeos, um vídeo vai dialogar com o outro. O que eles trouxeram de comum, né? O que eles trouxeram para nós de comum foi a dedicação e a disciplina. Mas essa disciplina, ninguém concorda com violência. Em nenhum momento tem que ser violento com a criança. Não. Disciplina é uma coisa,
respeito é uma coisa e violência é outra que foge do respeito. Foge do respeito. Aí a violência tem a ver com o medo, com o Vigiar e Punir de Michel Foucault, que é um livro que eu indico para vocês, quem quiser se adentrar mais profundamente sobre a educação, leia Vigiar e Punir de Michel Foucault. Porque a nossa educação no Brasil, ela foi muito violenta. Ela foi muito violenta. E nós não queremos mais essa educação violenta, né? E a nossa educação, ela tem resquícios da escravidão. O nosso país foi escravagista. Eu quero acreditar que não será mais. Eu quero acreditar que não será mais. A gente sabe que quando fala em escravidão, existe um bloqueio, né? Existe um bloqueio aí, existe uma escravidão que quer se empurrar para baixo do tapete, mas não façamos isso. Não façamos isso como países que fazem isso, jogam a sujeira para baixo do tapete e mostra, né, uma imagem de correto, perfeito, né? Não façamos isso. Não sigamos velhos exemplos. Nós devemos construir um país que dá o exemplo de não jogar para baixo do tapete essa questão da escravidão e que olha para essa escravidão e vê que ela foi violenta e vê que isso respingou em toda a educação de todas as crianças brasileiras a partir dela, a partir dos austeros tempos da fundação, digamos assim, do Brasil, Sociedade Anônima aí, né, a partir do país Brasil, a educação foi muito violenta nas origens do Brasil. Isso são resquícios da escravidão. É o Vigiar e Punir de Michel Foucault, que é um autor francês. E que faz aí uma belíssima reflexão sobre a educação nesse livro. Então, o que nós queremos trazer aqui para vocês, que o balanço até aqui, as duas palavras é dedicação e disciplina, mas jamais violência, né? Tanto é que a Rita nos falou, quando nós perguntamos para Rita Marian Guazelli, vamos adotar esses três nomes porque o nome dela é comprido, Rita Marian Guazelli, ponto. Todo mundo vai saber que é a Rita, que tem 87 anos, que foi bordadeira, que foi artista plástica e que foi diretora por 10 anos do Grupo Escolar Padre Efrem. E fez um belíssimo trabalho. E quando eu perguntei a ela, você usou a palmatória na escola? Porque todo mundo diz, quando as pessoas falam da Rita, ela era muito enérgica, tá? Mas enérgica a que ponto? Ela disse, não, ela se assustou. Não, eu nunca usei e também não usaram contra mim. Isso é um ponto muito positivo. Não foi usada a violência. Nunca foi usada, que eu saiba, violência dentro da escola Padre Efrem. Eu estive ali por 8 anos, pode parecer pouco, tem gente que se criou ali com 30 anos, está lá. Pode perguntar para essas pessoas, houve violência, as pessoas espancaram alguém? Eu não tenho notícia disso. Por enquanto, pelo menos nas minhas pesquisas, não apareceu. Então a Rita, que trabalhou lá nos primórdios, lá no grupo escolar Padre Efrem, ela foi veemente contra a violência. Não, eu era exigente, eu era brava, mas nunca usei de violência. Então isso fica fixo. Dedicação, disciplina
disciplina não violenta. Isso são as palavras-chave que eu tenho ouvido até o momento dos nossos entrevistados, nas falas deles, no imaginário deles, né? Bom, para a gente não aumentar muito, né? Eu anotei alguns pontos aqui. Então, nós não costumamos cortar as falas dos entrevistados. Em respeito a eles e à liberdade de expressão, o nosso canal não corta as falas. Nós colocamos na integralidade o vídeo, na integralidade. O que ele falou tá lá. Agora sim, ó, são diferentes falas. Até vou ler aqui minhas anotações para não perder. Diferentes falas, diferentes procedimentos, diferente imaginário, diferentes visões, diferentes leituras de mundo. Tudo é diferente. Pensa assim, ó, se coloca no lugar da Rita, nos primórdios da educação, nos campos de cima da serra, no primeiro grupo escolar fundado para ser uma escola pública, se coloca naquele imaginário onde a segurança é precária, não tem a polícia treinada como temos hoje, os órgãos de segurança pública, não tinha uma promotoria, era tudo muito precário naquele tempo. Então, o que a Rita teve que fazer? Inclusive, se mudou para a escola, para o prédio antigo, onde as primeiras salas da direita, onde hoje funciona a direção, a supervisão e a direção ali naquele espaço. Onde hoje funciona a supervisão e direção era a casa da Rita. Ela morava ali com o seu marido e a sua filha. E ela se mudou, inclusive, para cuidar, para que não houvesse vandalismo na escola e para que ela não fosse invadida. É outro imaginário, é outra situação. É outra visão que se tem, Então, nós precisamos filtrar isso, né? Nós precisamos filtrar, ver o que serve para nós. Nós não vamos assistir a entrevista da Rita, uma pessoa que viveu lá naquela época, que tem 87 anos, e querer agir na nossa realidade atual como ela agia. É praticamente inviável. Por que é inviável? Primeiro, a Escola Padre Éfrem tinha uma extensão, o terreno dela ia até a esquina onde tem a União Operária atualmente, tá? Então, nesse terreno hoje tem a SIC, tem a Associação Rural e a União Operária. E o Padre Éfrem vinha lá da esquina, onde tem o prédio antigo dele, de frente para a praça, até a outra esquina, ou seja, um quarteirão, né, que fica de frente ali para o centro médico. Era um espaço imenso, era um terreno imenso, só tinha o prédio antigo quando a Rita entrou. Depois, em 1968, a Rita conseguiu construir um segundo prédio, que é o prédio mais novo, né? Que aí já ocupou um pouco mais de espaço, mas mesmo assim ela ainda tinha uma área imensa. O que ela fez? Como ela não tinha merenda, acho que nem tinha destinação de merenda naquela época pelo Estado. Não quero mentir para vocês, eu não fiz essa pesquisa, mas eu acredito que nem vinha merenda ou verba suficiente para merenda. O que a Rita fez? Para dar a merenda para as crianças que sabia que vinham com fome para a escola, ela fez uma horta. Mas essa horta ela não fez sozinha. Ela levava as crianças, lembrando que ali tinha só o ensino fundamental, né? Primeiro de primeira a quarta série, depois veio de quinta a oitava, né? E por último, o ensino médio foi bem para frente, que quando começou o ensino médio no Padre Éfrem, eu entrei no Padre Éfrem, que é bem mais recente, a história é bem mais recente. Então, ela fazia uma horta com as crianças, ensinando as crianças a plantar, a colher, e as crianças, então, estavam aprendendo como plantar, como colher, interagindo com a natureza
e sabendo que esse produto da horta se transformava em comida para elas, em merenda. Então, veja que o imaginário da Rita, a época, as condições são totalmente diferentes. Porque atualmente a Escola Padre Éfrem, ela não tem mais toda aquela extensão, o terreno dela acaba no limite do novo prédio, né? Quando eu trabalhei ali, eu sempre achei uma área muito limitada para o recreio da Escola Padre Éfrem, é muito limitado. O pátio é muito pequeno, principalmente pelo número de alunos, que lá no tempo da Rita começou com 166, foi para 340 e poucos alunos, né? Atualmente, ela diz que chegou a 800 alunos. Atualmente, a Escola Padre Éfrem tem novamente 800, mas a Escola Padre Éfrem chegou a ter 1.200 na época que eu trabalhei lá. Então, imagina, 1.200 alunos. Claro, distribuído por 3 turnos, né? Pega esses 1.200, né, e divide, não exatamente por 3, porque o noturno tinha menos alunos, mas manhã e tarde tinham mais alunos, né? Então, esse 1.200 não vai ser nos 3 turnos iguais. Manhã e tarde vai ter mais, e à noite vai ter mais um tanto aí, né? Mas são 1.200 alunos. Vamos pôr aí uns 400 alunos por turno, na hora do recreio, naquele pátio ali. Quem conhece a Escola Padre Éfrem sabe que é pequeno. É muito pequeno, ela precisaria de um pátio maior, com certeza, né? Eu não estou querendo manipular ninguém, só estou sendo realista, né? E quem trabalha lá sabe disso, sabe? O quanto é penoso ter um recreio em um espaço tão pequeno, né? Tanto é que o recreio é dividido, né? Os menores fazem um recreio um pouco antes, depois vai aos maiores. Tem isso aí também, né? Não é todo mundo junto no recreio, é feito recreios diferentes, para o ensino fundamental, para o ensino médio de manhã. À tarde, os primeiros do 1º ao 4º ano é um recreio e do 5º ao 8º é outro recreio. E agora nós temos 9º ano, né? Bom, muito bem. São diferentes épocas, né? Ela é mais idosa, tinha 87 anos, diretora nos primórdios, como grupo escolar, e só tinha o ensino fundamental. Então, é claro que nós não vamos querer que os professores e diretores atualmente ajam da mesma maneira que a Rita agia, em todos os sentidos. Não. Agora, dedicação e disciplina, isso é um excelente conselho que ela deixa, uma excelente lição que ela deixa. Deixa eu ver o que faltou aqui. A questão sobre alfabetização que a Rita falou, que ela alfabetizava os seus alunos e, inclusive, se percebia que eles não conseguiam acompanhar, ela levava-os para casa e continuava ensinando. Mas vamos lembrar que ela morava na Escola Padre Éfrem, o que facilitava, né? Outra coisa, eram outros tempos, né, gente? Eram outros tempos. Atualmente, era outra realidade. Atualmente, nós não vamos aconselhar ninguém a levar os alunos para casa. Ninguém. Por quê? Existe uma questão ética atual, existe uma legislação, existe um ECA que não existia naquele tempo. Nós temos que ter um procedimento de separar a vida pessoal da vida profissional, até porque se tornou inoperante isso. Os professores de hoje, até pela questão salarial, eles precisam ter uma jornada muito maior. Eles precisam trabalhar no mínimo 2 turnos, ou tem professores que chegam a 3 turnos, para manter um padrão digno, né? Dependendo do tamanho da família dele, o trabalho do esposo, no que ele trabalha. Tem professores que trabalham, isso dizendo tanto mulher como homem, né, professor ou professora, tem professores que trabalham até 60 horas para poder manter um nível digno, não é nada
nossa, vou aparentar, vou ter o carrão do ano. Não, é só para ter uma dignidade, uma sobrevivência digna, né? Ela acaba trabalhando muitas horas. Outra coisa, quando você é unidocente, que é o caso da alfabetização, é uma coisa. Agora, quando você é professor de área, que você trabalha por períodos, que você muitas vezes não consegue cumprir toda a carga horária naquela escola, hoje existe uma realidade do professor mochileiro. Mochileiro sim, por quê? Porque ele passa de escola em escola. Ele passa de escola em escola o dia todo para cumprir toda a carga horária dele. Ou faz 2, 3 dias numa escola, 2, 3 dias na outra. Tudo isso dificulta, ele tem que preparar a aula para todos, ele tem que preparar provas, ele tem que fazer todos os registros, inclusive hoje é tudo no sistema, é o próprio professor que registra no aplicativo do estado do Rio Grande do Sul. A realidade mudou muito. Os nossos professores atualmente, eles têm que trabalhar muito para poder manter a sua sobrevivência. A questão salarial reduziu, né? Então, a jornada de trabalho aumentou, né? O dinheiro baixou e a carga horária aumentou, né? É outra realidade. Então, nós ficamos assim com esse depoimento da antiga diretora, que começou a construir praticamente essa escola, essa comunidade escolar. Ela está lá nos primórdios construindo uma comunidade escolar que chegou aos dias atuais e que chega nesse ano, no dia 11 de abril, com 102 anos. Não vamos tirar o mérito, porque ela foi uma trabalhadora, uma mulher dedicada à educação. Trabalhou por 10 anos nessa escola e o seu trabalho foi sensacional para a sua época. Agora, hoje nós temos outros desafios. Hoje nós precisamos nos organizar de diferentes formas. E por isso esse debate quer corroborar para que as coisas possam ser administradas de forma diferente. De preferência que o governo do estado do Rio Grande do Sul reconheça a importância da educação, realmente repasse as suas verbas e seja justo com o salário do professor. E adeque a carga horária ao salário, né? Que essa carga horária e esse salário possa manter o equilíbrio, como em tudo aqui nesse canal. Nós sempre falamos que somos assim, crentes no equilíbrio. Nós não acreditamos em polaridade, nós acreditamos no equilíbrio. E isso também na questão salarial e jornada de trabalho, né? Que isso não está nem de forma alguma equilibrada atualmente aqui no estado do Rio Grande do Sul e acredito que até no Brasil, né? Mas nós estamos focando nessa realidade aqui, nessa realidade. Bom, então sobre esse balanço, né, o que trouxemos da apresentação até o momento, a dedicação e a disciplina não violenta são a base, são a essência para a educação. Até aqui, né, seria isso. O nosso cafezinho aqui hoje pretende ser bem rapidinho e somente resgatar, nós queremos resgatar nesse vídeo o mérito da construção da catedral ao patrono da escola de ensino médio Padre F, Escola Estadual de Ensino Médio Padre F. O patrono é Padre F, é Frei Efrem de Bellevaux, né? E nós queremos muito resgatar o mérito da construção dessa catedral ao Padre Efrem de Bellevaux, que foi trazido pelo Frei Pacífico de Bellevaux da França, claro, através de cartas, né, que o Frei Pacífico escreveu para o bispo, arcebispo. Através dessas cartas, ele conseguiu trazer
o Frei Ephraim de Bellevaux, que é o seu contemporâneo e que é da mesma localidade, Bellevaux, na França, né? E que, portanto, ele conhecia o seu ofício e ele trouxe especialmente para construir essa catedral. Como é que nós queremos resgatar esse mérito ao Frei Ephraim de Bellevaux? Nós queríamos dizer que o indício não pode ser somente um documento, somente um projeto arquitetônico assinado por um arquiteto que nem conhecemos. Esse é um documento, né? Mas nós temos muitos indícios, muitos outros indícios em bibliografia, em relatos, cartas do Frei Pacífico, que demonstram que o imaginário é do Frei Ephraim de Bellevaux dessa catedral. O Frei Ephraim de Bellevaux, que é o patrono da Escola Estadual de Ensino Médio Padre Ephraim, ele é natural da França, ele nasceu na França e ele conheceu as catedrais francesas, ele conheceu a Notre-Dame de Paris e ele trabalhou na construção na França. Se ele não conhecesse, né, se não fosse o métier dele, a construção, o Frei Pacífico de Bellevaux jamais o chamaria para construir a Catedral de Pedra Moura, que nós contamos toda a história na websérie A Religiosidade nos Campos de Cima da Serra. Então, nós queremos restituir o mérito do imaginário, do desenho, da ornamentação dessa catedral, do tipo de catedral, do tipo de material que foi utilizado. Nós queremos restituir através desse vídeo o mérito ao Frei Ephraim de Bellevaux. Vamos ler um trechinho aqui desse belíssimo livro, Frades Menores Capuchinhos no Rio Grande do Sul, 1896-2021, escrito por Frei Vanildo Luiz Zugno, que é doutor. Ele fez um doutorado, ele não escreveu um livro do nada, ele pesquisou para escrever esse livro, ele é um doutor, por isso ele é respeitado. Nesse livro, isso sim é uma prova aí contundente, né? Nós temos, ele foi escrito em 2022, a primeira edição, editora São Miguel, Caxias do Sul, né? No capítulo sobre a arquitetura, os capuchinhos e a cultura, arquitetura, página 107. O que ele vai dizer na página, começa na 107 sobre arquitetura. O Frei Vanildo Zugno está descrevendo aqui, com base em documentação, a colaboração dos freis capuchinhos no estado do Rio Grande do Sul. Frei Ephraim de Bellevaux e Frei Pacífico de Bellevaux eram freis capuchinhos, certo? O que ele diz aqui que é um indício contundente de que realmente quem construiu essa catedral sob a administração do Frei Pacífico, mas o imaginário foi do Frei Ephraim de Bellevaux. Inclusive, o Frei Ephraim fez uma maquete de madeira para apresentar esse projeto, para a comunidade que estava envolvida na construção da catedral. Ele fez uma maquete de madeira para propor o projeto e ele foi aprovado porque a comunidade se encantou com o que ele pretendia construir. Agora, por que tem esse projeto assinado por outra pessoa? Muito simples. Como é que tu vai fazer uma bítse? Como é que tu vai passar toda a documentação de uma construção imensa como uma catedral, onde diversas pessoas vão frequentar, onde tem que ter certeza que não vai desmoronar tudo, tem que passar necessariamente pelos órgãos públicos, um deles a prefeitura. Ela tem que ter uma bítse para funcionar.
mesmo que precariamente naquele tempo, manuscrito, escrito em livros ou datilografado, geralmente era escrito manuscrito, né? Essa catedral precisou de uma burocracia, tramitou uma burocracia por ela. Então, o Frei Ephraim de Bellevaux não era formado em arquitetura nem engenharia. Ele não tinha o diploma, ele tinha o conhecimento, ele tinha o imaginário, ele era um artista. Portanto, ele fez os rascunhos, com certeza, dessa catedral. E esses rascunhos foram passados a limpo por um projetista profissional que tinha registro para esse projeto passar pelos órgãos públicos e poder ser aprovada a construção da catedral. Essa é a minha tese. Eu ainda não comprovei assim, né, totalmente, mas a gente pode pesquisar futuramente a gente pode pesquisar a fundo e comprovar. Mas a tese que eu tenho é que o imaginário, o desenho, toda essa visualização, com certeza do Frei Ephraim de Bellevaux, que foi uma pessoa que nasceu na França, foi uma pessoa que nasceu no meio das catedrais, foi uma pessoa que conheceu a Notre Dame de Paris e Vacaria. A Catedral de Vacaria, ela é exatamente igual à parte central, e eu comprovo isso nos vídeos, a religiosidade nos campos de cima da serra, a Catedral de Pedra Moura. Eu mostro para vocês ali o estilo neogótico, como era, como funciona, e mostro a Catedral Notre Dame de Paris, a sua fotografia, e mostro a fotografia da Catedral de Vacaria, Catedral Nossa Senhora da Oliveira. Então, aqui nesse trecho da página 108 do livro do Zuenir, para a gente não prolongar muito, a Catedral Nossa Senhora da Oliveira de Vacaria, uma das joias arquitetônicas do Rio Grande do Sul, foi projetada por Frei Ephraim de Bellevaux e construída sob a direção de Frei Pacífico de Bellevaux. Além disso, em Garibaldi, na página 109, após o misterioso incêndio da antiga construção de estilo colonial, a nova matriz foi construída entre os anos de 1921 e 1924, quando Frei Bruno de Gilonai era pró-pároco. Não há dados sobre a autoria do projeto e a direção da construção. Na mesma cidade de Garibaldi, a capela do mosteiro São José das Irmãs de São José de Chambéry foi projetado por Frei Ephraim de Bellevaux. Também projeto de Frei Ephraim é a capela do Colégio Sévigné, em Porto Alegre. Veja bem, né, que está registrado aqui no livro escrito por um doutor, né? Então, nós temos esse registro histórico feito por um doutor, um pesquisador, uma pessoa que já foi para a Europa, conhece as catedrais, já conheceu a Catedral de Paris, de Notre Dame, é um profundo estudioso dos freis capuchinhos. Então, eu gostaria de encerrar esse vídeo inicial reiterando o mérito da construção da Catedral de Pedra Moura, entre aspas, a gente sabe que Pedra Moura é um nome histórico, né? Mas pegou, né? E é a Catedral Nossa Senhora da Oliveira, né? Dessa paróquia aqui de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. E nós queremos reiterar, então, o mérito do imaginário, do desenho, dos materiais trazidos, que esses materiais vieram até de fora, né? Não tínhamos aqui naquele momento. São materiais belíssimos, tem toda a fotografia ali na websérie A Religiosidade nos Campos de Cima da Serra, os episódios referentes à Catedral de Pedra Moura, mostram em detalhes a fotografia, são materiais que aqui em Vacaria não tinham. Provavelmente
alguns vieram da Áustria, outros da Bélgica, e aí teríamos que fazer uma pesquisa mais a fundo para determinar de onde vieram esses materiais. Por isso que ela merece um restauro, e por isso que o projeto da Juliana Tonini deve ter todo o nosso respaldo, porque é um projeto para restauro e não uma simples reforma, o que estragaria essa belíssima joia, esse belíssimo presente que quem nos deixou foi Frei Pacífico de Bellevaux e Frei Efrem de Bellevaux. Frei Pacífico, administrador, Frei Efrem, o artista. Com isso, eu encerro esse vídeo que traz o segundo episódio da Escola Padre Efrem. Fiquem com as construções, com o belíssimo prédio antigo da Escola Padre Efrem, que traz aí colunas greco-romanas. Aqui então nós apresentamos o prédio mais antigo, a fachada da Escola Estadual de Ensino Médio Padre Efrem. Vocês estão vendo a evolução, né? Demorou para ela chegar a ser Escola Estadual de Ensino Médio Padre Efrem. Na verdade, eu entrei quando ela implantou o ensino médio, eu entrei nessa belíssima escola e trabalhei, tive o prazer de trabalhar por 7 anos consecutivos com as primeiras turmas de ensino médio da Escola Padre Efrem e tive muito prazer trabalhando, né? Claro que tem percalços diários na educação, a gente sabe disso, mas a gente não esquece dos belíssimos momentos e de ver o progresso dia a dia dos alunos. Labor Omnia Vincit está escrito na fachada, nessa fachada greco-romana que tem nesse belíssimo prédio que foi construído em 1922. Então aqui nós vamos descrever a área construída da Escola Padre Efrem. Área construída e localização. A Escola Estadual de Ensino Médio Padre Efrem, situada na Rua Marechal Floriano 174, no centro da cidade de Vacaria, Rio Grande do Sul, em frente à Praça da Outro Filho, tendo vista para a Catedral de Pedra Moura. Lembram dessa história? Lá na religiosidade, nós contamos a história da Catedral de Pedra Moura. E aqui nós estamos contando a história dessa belíssima escola que fica de frente à Praça da Outro Filho e com vista para a Catedral de Pedra Moura, por onde nós ficamos 7 anos consecutivos, muitas vezes dando aula, olhando para essa catedral, principalmente nos dias de prova, né? Quando os alunos suavam, a gente apreciava aquele belíssimo templo. São coisas que aconteciam no nosso dia a dia. Depois eu vim a lecionar mais um ano, mas aí entrou o ensino remoto, pandemia, etc., né? E aí totalizou 8 anos de trabalho nessa escola que muito me orgulha de ter trabalhado. Muito bem, ela é constituída por 2 prédios e um pavilhão coberto destinado a esportes e as atividades festivas da escola, perfazendo uma área total de 2.253 metros quadrados. O prédio mais antigo foi construído em 1922, contendo 2 pisos, com 9 salas de aula e 9 salas para a administração e espaços necessários ao fazer pedagógico, como secretaria, sala dos professores, supervisão, direção e outros. E 5 banheiros. Sua área é de 524 metros quadrados. Do prédio antigo aqui, que estamos mostrando, são 524 metros quadrados. Depois, lá nos fundos, tem um prédio mais novo, que foi construído em 1968, na administração da diretora Rita Guazelli, que nós traremos a entrevista nesse vídeo. Não percam a entrevista da professora Rita, ela é fantástica. Um personagem que não queremos deixar que passe em branco, jamais. Trabalhou por 10 anos, chegou a morar nas dependências
da escola Padre Efrem com a sua família para cuidar para que não houvesse invasão à escola em tempos que não havia ainda a segurança que existe nos dias atuais. Ainda descrevendo a área construída e a localização, nós mostramos aí a fachada do prédio mais novo, que foi construído em 1968, na administração da professora Rita Marian Guazelli. Depois teremos aí a foto da Rita, os dados dela e o vídeo com a entrevista que fizemos na época do Natal. A sua casa estava lindamente enfeitada para o Natal e ela nos atendeu com uma simpatia fantástica, fantástica. O prédio mais atual foi construído em 1968 com 3 pisos, onde se dispõe 11 salas, 6 banheiros e um hall de entrada. Nesse, uma das salas é destinada ao laboratório de ciências e as outras salas para dar aulas. Esse prédio tem área de 453 metros quadrados. Ele é um pouquinho menor que o prédio mais antigo, né? Mas ele é um prédio de uma infraestrutura muito boa, muito sólida. 1968, acredito que seja mais ou menos a mesma época que foi construído a escola que atualmente atende por Instituto Irmão Getúlio, e que antigamente era chamada de Escola Diária de Vacaria, e o seu apelido era Polivalente. Tem toda uma história naquela escola que nós pretendemos contar, que é uma escola onde eu estudei o quinto, hoje se chama quinto ano e sexto ano, né? Mas antigamente era quinta série e sexta série. Então, eu digo isso porque é o mesmo estilo de construção das escolas polivalentes da década final de 60 e início dos anos 70, que foram escolas feitas ao estilo americano. Então, esse prédio aqui, ele tem a mesma época de arquitetura da escola polivalente, com mais ou menos os mesmos elementos. Tijolos à vista, as janelas basculantes, né? Lugares amplos, salas amplas, né? E é por isso que a gente tem aquele projeto, que eu sempre trago a baia aqui para vocês, aquele projeto de um museu e arquivo histórico em Vacaria. Esse prédio seria o ideal para o arquivo histórico. E o prédio da frente, como vocês vão ver nas filmagens, é o ideal para um museu em Vacaria. Ah, mas quer fechar a Escola Padre Efrem? Jamais, jamais pensaria em fechar uma escola que tem 102 anos de produção, de tradição. Mas o que eu queria, na verdade, era permutar essa escola com aquela escola que foi o Colégio São Francisco, que eu mostrei para vocês nos episódios do Colégio São Francisco, que hoje é do município. Eu gostaria muito de permutar essa escola estadual por aquela, colocar o Padre Efrem lá, com ginásio de esportes, com pátio imenso, porque aqui o que nós temos, a fragilidade no Padre Efrem é a falta de pátio, na verdade, e um ginásio com uma boa infraestrutura, porque aqui nós temos um pavilhão que cumpre, né, algumas necessidades, mas sempre que necessário, numa competição maior de esportes, é necessário ir ao ginásio de esportes municipal, que encontra-se lá naquela infraestrutura do Colégio São Francisco, do antigo Colégio Marista São Francisco. Para vocês verem que a história está toda interligada aqui nos campos de cima da serra, né? E nós temos um carinho muito especial pela Escola Padre Efrem, por todos os profissionais, por todos os alunos, por todos aqueles alunos que passaram por esses bancos. Tive sobrinhos que estudaram aqui, teve a minha irmã mais nova que estudou aqui no Padre Efrem, tive a minha irmã mais velha que fez o corte e costura à noite, antigamente, na Escola Padre Efrem, e se tornou posteriormente uma professora, que inclusive foi professora do Colégio São Francisco.
que é a minha irmã Shirley Neri, né? Ela foi professora no Colégio São Francisco. Até eu não mencionei esse fato na história do Colégio São Francisco. Mas, mostrando para vocês a infraestrutura que tem aqui e que ela seria ideal para um museu de ponta aqui nos Campos de Cima da Serra, que está sendo necessário. Eu gostaria muito que algum político se engajasse nesse projeto do Museu e Arquivo Histórico, um museu de verdade para Vacaria, aqui nos Campos de Cima da Serra, porque ela é merecedora de manter o seu patrimônio histórico vivo, porque essa cidade é uma lenda. Essa cidade é uma lenda. Acompanhem, vejam a nossa websérie, a religiosidade nos Campos de Cima da Serra, toda aquela história que nós iremos encerrar com mais 2 episódios. Já estamos em tratativas aí para entrevistar as testemunhas de Jeová e também teremos a entrevista de um centro umbandista que é de raiz preta, que nós prometemos trazer. Tudo está interligado. A história do frigorífico, a websérie, a saga do frigorífico vacariense aqui nos Campos de Cima da Serra, a religiosidade, o tradicionalismo nos Campos de Cima da Serra. Vejam todas essas webséries do nosso canal e vejam se essas histórias não estão todas interligadas. Agora é a websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, que iniciou com a construção pelas Irmãs de São José de uma escola que permanece até os dias atuais, com 120 anos, né, de pertencimento a essa comunidade e de trabalhos prestados a essa comunidade. Essa história está toda entrelaçada. Essa cidade é uma lenda, é uma verdadeira lenda viva, e ela mereceria um espaço desse como museu e arquivo histórico. Assim como a Escola Estadual de Ensino Médio Padre Éfrem mereceria aquela infraestrutura do antigo Colégio São Francisco para continuar o seu trabalho, que já tem 102 anos de existência. Aqui, continuando então a área construída e localização, aqui nós mostramos 2 ângulos do pavilhão coberto da Escola Estadual de Ensino Médio Padre Éfrem, né? Aí a infraestrutura em cima funciona para prática de esportes, principalmente em dias de chuva, porque tem uma quadra ali ao lado, né? Dias de sol, geralmente essa quadra que é usada, e embaixo, né, é usado como refeitório e depósito, né? Porque tem que ter um espaço para armazenar a merenda escolar, o material de expediente. Então, tem aí o almoxarifado, como a gente chama, e o refeitório, onde os alunos fazem as suas refeições, né? Então, o pavilhão coberto possui área de 276 metros quadrados, com 2 pisos, onde no térreo funciona o refeitório da escola e o depósito de material de expediente e merenda escolar. E no andar superior, uma área ampla para a prática de esportes em dias de chuva e atividades festivas e reuniões de professores, pais e mestres. Sendo que em 19 de novembro de 1940 foi fundado o Círculo de Pais e Mestres, né? Que o Círculo de Pais e Mestres é aquele grupo de pais e mestres que cuidam dessa escola, né? Que auxiliam a arrecadar dinheiro para poder manter essa escola como ela vem sendo mantida, né? Em boas condições para atender o alunado, né? Então, sem o Círculo de Pais e Mestres, não teria toda essa administração. Com certeza, a gente participou, quando era professora, juntamente com meus colegas, nós participamos de muitas promoções para arrecadar dinheiro, para poder comprar material de expediente, para poder suprir o que faltava da merenda, que a verba muitas vezes não é suficiente, né?
e o material de expediente, que muitas vezes precisa pelo menos do papel pardo, né, para fazer cartazes para essas crianças exercitarem a sua escrita, a sua criatividade, a sua artística, né? E os canetões, os famosos canetões que se usam para fazer os cartazes, né? Também, tudo isso é arrecadado dinheiro com promoções para poder manter a escola. Agora, vou dizer para vocês, com a verba que é destinada para a educação, se ela viesse para o local certo, não seria necessário os professores, além da sua jornada imensa, que leva trabalho para casa, para corrigir trabalhos, para preparar aulas, porque o professor estuda para ensinar o tempo todo. Ele se atualiza, ele prepara material, ele tem que ser autodidata, tem que ter muitas qualidades para ser um bom professor. E esses professores da escola Padre Éfrem, eu tenho certeza, e posso dizer para vocês de boca cheia, são professores dedicados, que trabalham muito. E nas suas horas que seriam ou de descanso ou para corrigir trabalhos e preparar provas e preparar o material didático, né? Muitas vezes está ali prestando serviço para arrecadar dinheiro para poder manter essa escola como ela está aí 102 anos. Se ela está 102 anos aí, é porque muita gente trabalhou para que essa escola exista. E ela é amada, essa escola é amada por todos. Vocês vão ver o depoimento da professora Rita, o que ela fez para construir o prédio novo. Porque ela foi atrás e não tem vergonha de dizer que precisou da influência de sua família para construir esse prédio maravilhoso que eu acabei de mostrar para vocês ali atrás. Então, essa é a área construída. É a área que nós temos aí para, até hoje, né, dar aulas. Mas nós poderíamos melhorar as condições dessa escola se permutasse pelo colégio, antigo Colégio São Francisco. Nós poderíamos melhorar as condições para a escola e nós poderíamos aproveitar, inclusive, aqui o pavilhão. Tem um palco nesse pavilhão, né? Ele poderia ser revitalizado e ser um salão de eventos culturais, né? Porque aí teríamos o arquivo histórico, poderíamos ter a biblioteca pública. Não, a biblioteca pública está muito bem onde está lindíssima, né? Mas nós poderíamos ter aqui o arquivo histórico no prédio mais novo, o museu na frente, e nesse pavilhão aqui nós poderíamos ter um salão de eventos, produzindo eventos culturais e produzindo também cursos, diversos cursos para a comunidade, para os docentes de todas as escolas estaduais e municipais, né? Porque eu quero dizer uma coisa para vocês, não pode mais haver essa separação entre Estado e município. O município está dentro do Estado. As crianças que estudam no ensino fundamental, nas séries iniciais do município, depois elas vão para as escolas estaduais. São as mesmas crianças. As crianças do município são do Estado também. Então, nós não podemos fazer essa separação. E é feita essa separação no Estado inteiro. Eu estive lá na segunda região maior em termos de escola, né, de educação no Estado do Rio Grande do Sul. Na segunda CRE, havia essa mesma separação. As crianças do município e as crianças do Estado. Mas que piada é isso? As crianças nascem no município, começam a estudar no município e vão para o Estado. Fazer o ensino médio, fazer as séries finais e ensino médio. Não deve haver essa separação. As crianças são as mesmas. São os filhos de todos os cidadãos que mantêm as escolas municipais e que mantêm as escolas estaduais com os seus impostos. E não são só empresários aí que pagam impostos, vamos deixar claro também nesse vídeo. Por quê? Os empresários repassam os impostos, porque quem paga os impostos são os cidadãos. Qualquer moletom que você compra para frequentar a escola Padre Éfrem,
Você vai naquela malharia marcada, compra o seu moletom. O seu pai pagou aquele moletom. E ali dentro já está embutido todos os impostos. Quem está pagando os impostos é o cidadão. Não é o empresário que paga sozinho os impostos. Né? Se diz, eu pago os impostos em dia. Não, você arrecadou os impostos vendendo os produtos, né? Através da venda dos produtos que você fabricou, o mérito foi de fabricar, o mérito foi de comercializar, o mérito foi de organizar a comercialização, de organizar a industrialização. Agora, os impostos, quem paga é o cidadão. Vamos já deixar claro isso. E são esses impostos que mantêm essas escolas, mas as verbas não têm chegado aqui na escola. E nenhuma escola tem chegado a verba que lhe é devida. E o que acontece? Os professores, os diretores, vice-diretores, funcionários, pais, alunos e toda a comunidade escolar acaba tendo que trabalhar de forma extra para arrecadar dinheiro para complementar as verbas que não vieram, que alguém desviou. E quem é que desviou? Será que foi a diretora? Será que foi o aluno? Será que foi o pai e a mãe que estão lá trabalhando o dia inteiro e a criança está ali estudando? Não foi a comunidade escolar que desviou o dinheiro. Foi a estrutura política que desviou esse dinheiro. Então, eu quero, além de contar a história das escolas, eu também quero mandar real para o cidadão. Abre os olhos, você está sendo enganado. Não é o grande empresário que recolhe impostos. Somos todos nós, por mais humilde que seja. Você comprou 1 quilo de feijão, você está pagando pelo feijão e você está pagando por todos os impostos embutidos. Então, quem paga os impostos somos todos nós. Ninguém é melhor do que ninguém. Apenas alguns têm a oportunidade de abrir uma empresa ou uma visão, ou não tira o mérito da pessoa. Ele é um empreendedor, ele tem as qualidades para ser um empreendedor. Legal, a sua função na sociedade vai ser essa. Agora, se eu tenho a grande capacidade de ser uma professora, eu escolhi ser professora. A minha função na sociedade é essa. A minha função é educar. A minha função é contar a história com verdade. E a verdade é essa. E a gente está mandando, nessa websérie, mandando a real para todos os cidadãos que se dispõem e tenham coragem de assistir essa websérie do início ao fim. Nós queremos mandar a real para você. Nós queremos abrir os olhos de todos os cidadãos que pensam que o Estado está sendo um pai, o empresário, o chefe está sendo um pai. Não, você trabalha, você vende o seu trabalho, você é honesto, você cumpre o expediente, você faz a sua tarefa da melhor forma possível e com o seu salário você compra tudo que os seus filhos precisam e você está pagando os impostos que mantêm as nossas escolas. Então, o que nós temos que fazer é cobrar dos políticos que mandem a verba da educação para a educação e que seja distribuída proporcionalmente para todas as escolas do estado do Rio Grande do Sul. Porque tem muita escola que não consegue estar inteirinha aqui, como a Escola Padre F. Tem muita escola. Aqui em Vacaria, as nossas escolas estão, de certa forma, muito bem, mas é porque a comunidade escolar adota essas escolas. Adota. E as pessoas que trabalham dentro da escola trabalham além de dar aula, além da educação, além de fornecer todo o aparato da educação, elas fazem o possível para conservar a educação através de ações extracurriculares, que é fazer promoções. Essas promoções eu acho até muito legal, porque intera a comunidade, há uma interação, há uma solidariedade, é muito bonito, mas deixa o político sem vergonha, porque era ele que tinha que mandar a verba para manter essa escola bonita como está, bem conservada. Por aí.
Então, trazemos aqui para vocês uma figura impressionante. Padre Frei Efrem de Bellevaux, o patrono da Escola Estadual de Ensino Médio, Padre Efrem. O padre Frei Efrem de Bellevaux, Jean-Louis Bernas, é o nome dele de nascimento, Jean-Louis Bernas. Ele é francês. Nasceu em 12 de agosto de 1882 em Bellevaux, Savoia, na França, filho de Nazário Bernas e Ana Maria Meynet. Trazendo aqui um fato que talvez não seja tão histórico, mas é uma curiosidade. Frei Efrem de Bellevaux nasceu em 12 de agosto, logo ele é leonino, como a professora que vos fala, a historiadora, né? Então, o Frei Efrem, jamais estou querendo comparar o Frei Efrem, imagina. Ele tem um perfil, eu tenho outro, mas, coincidentemente, somos do mesmo signo. Em 27 de julho de 1900, no convento de La Roche, na França, recebeu o hábito de frei capuchinho. Em 1903, veio para o Brasil devido ao governo republicano suprimir as ordens religiosas na França. O que é suprimir? Não podemos mais ter tantas ordens religiosas aqui na França, entendeu? E a dos capuchinhos foi uma que aí eles tiveram que sair da França. Em 4 de dezembro de 1904, no convento de Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, o Frei Efrem de Bellevaux jurou profissão solene. Em 30 de novembro de 1911, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, foi ordenado sacerdote por Sua Excelência Reverendíssima Dom Cláudio José Gonçalves Ponce de Leão, bispo de Porto Alegre, de 1890 a 1912. Em 1912, foi nomeado operador da paróquia Nossa Senhora da Oliveira, em Vacaria, Rio Grande do Sul. E depois, até 1928, passou a ser vigário de Vacaria, Rio Grande do Sul. Quando retornou a Porto Alegre, falecendo em 10 de março de 1945, onde está sepultado na Pousada dos Capuchinhos, no bairro Santo Antônio, a rua Paulino Chaves, 291. Então, aqui nós estamos consertando aqui, no livro Raízes, está que ele estaria sepultado na Santa Casa. Talvez tenha sido, talvez, mas os restos mortais dele atualmente estão na Pousada dos Capuchinhos. Inclusive, nós colocaremos aqui a foto do túmulo onde ele está, né? Onde no mesmo endereço está também o túmulo do Padre Pacífico de Bellevaux, que foi um grande companheiro aí de profissão do Padre Frei Efrem de Bellevaux. Muito bem, esse personagem fantástico foi um arquiteto para lá de fantástico, né? E nós temos como autoria dele a Catedral de Pedra Moura, que é aquela história que nós contamos na websérie A Religiosidade nos Campos de Cima da Serra. Uma das histórias que nós contamos é a Catedral de Pedra Moura, que a gente sabe que Pedra Moura é o nome histórico, né? E o tipo da pedra seria sedimentar. Mas isso é uma outra história, né? Tem toda a história contada lá nessa websérie. Mas existe ali digamos assim, uma dissonância de informação quanto a ser arquiteto da catedral, porque há uma planta assinada por um outro arquiteto. Mas eu quero lembrar para vocês que o Frei Efrem ele não tinha formação de arquiteto, mas com certeza foi ele quem construiu essa catedral. A administração foi do Frei Pacífico, do padre Frei Pacífico, né? Tão capuchinho quanto o padre Frei Efrem de Bellevaux, e ambos de Bellevaux, na França.
O padre Pacífico chamou especialmente o Frei Efrem de Bellevaux para fazer essa catedral, para fazer o projeto, porque ele não concordou com o projeto inicial da catedral, que seria de alvenaria. E o Frei Efrem apresentou um novo projeto, inclusive ele fez uma maquete em madeira. Essa história nós contamos na websérie A Religiosidade nos Campos de Cima da Serra, lá na história da Catedral de Pedra Moura. Mas, com certeza, isso ocorre até os dias atuais, né? Com certeza, ele fez o projeto, ele esteve à frente dessa construção, não como administrativo, como mestre de obras, mas também como arquiteto. Mas ele não tinha formação de arquiteto. Então, é natural que algum arquiteto na época tivesse que assinar o projeto para ele. Então, eu digo isso para vocês porque está essa informação em dissonância no próprio Museu de Vacaria. Mas a falta de experiência, às vezes, leva a crer somente num papel ali escrito. Um historiador não pode se valer apenas de uma prova, apenas de um documento. A planta assinada por um arquiteto não quer dizer que esse arquiteto tenha realmente desenhado. E eu vos digo isso acontece muito, por exemplo, com estagiários de arquitetura e mesmo de engenharia civil, né? Muitos estagiários não podem assinar uma planta. Eles fazem todo o projeto e o seu patrão vai lá e assina. E eu digo isso também, né? Porque tive uma experiência própria. Eu desenhei uma casa e a construí, mas quem assinou o projeto da casa não fui eu, foi a engenheira civil, né? Então, eu não quero tirar o mérito do Frei Efrem de Bellevaux pela construção da Catedral de Pedra Moura. E até porque, pelo livro escrito Frades Menores Capuchinhos no Rio Grande do Sul, 1896-2021, pelo Frei Vanildo Luiz Zugno, nesse livro se vê quantas outras obras o Frei Efrem fez, não só aqui em Vacaria, mas fora de Vacaria, ele fez outras obras, outros projetos. Então, de forma alguma, eu vou tirar o mérito do patrono do Padre Efrem pela construção da Catedral de Pedra Moura. Eu quero reiterar o seu mérito pela construção da Catedral de Pedra Moura em estilo neogótico, devido à sua engenhosidade, devido à sua criatividade e devido ao seu conhecimento que ele adquiriu, com certeza, ao viver a atmosfera na França, né? Naquela época das catedrais neogóticas. Então, eu reitero esse mérito ao Frei Efrem de Bellevaux, com todo orgulho. Continuando sobre o patrono da Escola Estadual de Ensino Médio, Padre Efrem, as obras do mestre. Então, para reiterar o mérito do Frei Efrem de Bellevaux na construção da Catedral Nossa Senhora da Oliveira, nós temos aqui no livro do Frei Zugno a data de 1913, quando ele assumiu, quando foi abandonado o antigo projeto, né? E ele veio da Europa especialmente para assumir esse projeto através do Padre Pacífico de Bellevaux, que o trouxe para Vacaria. E ele fez um novo projeto, fez uma maquete de madeira da Catedral Nossa Senhora da Oliveira, em estilo neogótico, como até hoje aí está. Ele assumiu em 1913 essa construção e foi até o final em 1938. Então, uma das principais obras dele, talvez a principal, a Catedral Nossa Senhora da Oliveira, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil.
1916 a 1931, foi construída uma igreja em Bom Jesus, que também foi de autoria do padre Efrem de Bellevaux. A capela do Mosteiro São José das Irmãs de São José de Chambéry, em Garibaldi, Rio Grande do Sul, também é obra do patrono do padre Efrem, Frei Efrem de Bellevaux. E a capela do Colégio Sévigné, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, nós temos que ver, nós não podemos, como historiadores, pegar apenas um indício solto. Não foi ele que fez. Não podemos, porque aqui ele tem um currículo. Ele fez diversas obras. Ele é conhecido no meio como arquiteto, embora ele não tenha a formação de arquiteto, né? Embora ele não tenha assinado o projeto, mas foi ele que fez o projeto, né? Reiteramos, né? Porque há os indícios, né? Há toda a descrição aqui no Raízes Vacaria 1 e há também a menção, né, de uma bibliografia mais atual de 2022, ó, Frades Menores Capuchinhos no Rio Grande do Sul, 1896-2021. Esse livro foi escrito por um doutor, né, que é o Frei Vanildo Luiz Zugno, que tem doutorado. Não é um qualquer que escreveu esse livro, ele pesquisou. Isso aqui é fruto de muita pesquisa. E aqui ele reitera, então, a autoria da obra da Catedral Nossa Senhora da Oliveira, de Vacaria, Rio Grande do Sul, ao Frei Efrem de Bellevaux. Né? Então, não vamos tirar o feito, o mérito do Frei Efrem. O patrono da Escola Estadual do Ensino Médio, Padre Efrem, homenagens póstumas. Então, aqui nós trazemos, né, o local correto onde estão os restos mortais de Frei Efrem. Jean-Louis Bernard, que é o nome dele de nascimento, né? Ou Frei Efraim de Bellevaux. Efraim se lê Efrem, né? Se escreve Efraim e se lê Efrem. Nós temos uma plaquinha na Escola Padre Efrem, uma placa bem antiga, que está escrito nesse formato, Frei Efraim de Bellevaux. Eu estou lendo Efraim para vocês perceberem a diferença de escrita, mas a pronúncia é Frei Efrem de Bellevaux. Então, os restos mortais desse personagem ilustríssimo encontra-se na pousada dos Capuchinhos, no bairro Santo Antônio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Né? Padre Frei Efrem de Bellevaux, né? Jean-Louis Bernardes. Esse é o patrono da Escola Padre Efrem, que não poderia escolher um nome melhor. Aqui para constatar que ele realmente está aqui na pousada dos Capuchinhos, no bairro Santo Antônio, se vocês lerem de cima para baixo o quarto nome, vocês vão ver que é Frei Efrem de Bellevaux, né? Nascimento 12 de agosto de 1883 e falecimento 10 de março de 1945. Ele faleceu no ano em que terminou a Segunda Guerra Mundial, né? E quem tirou essa foto foi o Frei Vanildo Luiz Zugno, fez a gentileza de tirar a foto e me enviar, né? E eu editei, então, essa foto para ela ficar um pouco mais, como é que eu vou dizer, evidente, né? Para a gente conseguir enxergar melhor o que estava escrito ali no túmulo. Então, vocês vão ver que tem diversos freis capuchinhos, né? E junto com esse túmulo está também o do Frei Pacífico de Bellevaux. Está em cima, acima desse aqui está o do Padre Pacífico de Bellevaux, né? Que foram ambos companheiros aqui nos campos de cima da serra. Foi o Padre Pacífico de Bellevaux que chamou, que através dele veio o Frei Efrem para a Vacaria, e ele veio especialmente para construir a catedral, porque o Padre Pacífico não gostou do projeto inicial em alvenaria.
Ele não gostou daquele projeto que tinha. E o que ele fez? Ele mandou chamar o padre Éfrem. Por quê? Porque ele sabia que ele sabia construir e que teria uma excelente ideia, né? E seria uma pessoa que visualizaria, né, um templo digno da Nossa Senhora da Oliveira. Então eu quero reiterar o mérito da construção da Catedral de Pedra Moura, aqui em Vacaria, para o Frei Éfrem de Bellevaux. Por quê? Porque no livro aqui dos Frades Menores Capuchinhos, no Rio Grande do Sul, que foi escrito pelo doutor Frei Vanildo Luiz Ugno, ele é um doutor, e ele fez através de pesquisa, e ele constatou que o Frei Éfrem, ele não foi autor só da Catedral Nossa Senhora da Oliveira, mas ele foi autor de outras, de igreja e capelas, né? Inclusive em Porto Alegre, né? Então, eu quero reiterar o mérito da construção Catedral de Pedra Moura, né? E não menosprezar como um simples mestre de obras, porque ele foi o mestre de obras, mas ele foi o idealizador, porque inclusive, além de fazer o projeto, ele apresentou esse projeto entalhado em madeira. Ele fez uma réplica em madeira e apresentou para a comunidade. E a comunidade aprovou o seu projeto. E aí eles continuaram a construir, porque os alicerces haviam sido construídos com tijolos. Mas dali para cima, ele começou a construir de pedra. E isso é uma visão do padre Éfrem, e não de outro arquiteto. O simples fato de alguém assinar um projeto não quer dizer que foi ele quem desenhou o projeto, né? E eu digo isso de experiência própria, porque eu desenhei uma casa, construí uma casa, administrei a obra, mas quem assinou o projeto foi um profissional da engenharia civil, porque senão não é aprovado, né? Não consegue passar pela burocracia que tem que ter, né, perante os órgãos públicos. Então, eu quero reiterar o mérito da construção da Catedral de Pedra Moura ao Frei Éfrem de Bellevaux. Não há dúvida alguma de que foi ele quem foi o visualizador, a pessoa que vislumbrou, né, esse projeto. Porque as catedrais neogóticas e góticas fizeram parte da vida do Frei Éfrem. Ele veio da França. Ele veio de um local onde haviam grandes catedrais, como a Catedral de Notre-Dame em Paris. Então fazia parte do imaginário dele. E há outros indícios de outras obras que ele fez. Então nós não podemos pegar um simples documento como historiadores e simplesmente desmerecer, tirar todo o mérito da pessoa que realmente construiu, que realmente idealizou. Ele foi o idealizador da catedral, porque senão ele não teria feito ele não teria feito entalhado em madeira uma réplica antes da construção, né? Então, quem assinou, de repente assinou por formalidade, né? E eu não quero tirar o mérito, né, em nenhum momento, do Padre Éfrem, porque existem muitos indícios, inclusive essa obra do doutor Frei Vanildo Luiz Ugno, que é de 2022, pela editora São Miguel, Caxias do Sul, e que é uma pessoa de renome, né? E ali estão indícios de que o Frei Éfrem realmente construiu essa catedral. Biografia: Barbosa, Fidelis Dalcinho, Vacaria dos Pinhais, Universidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, 1915, página 95 a 97. Sétimo Encontro dos Municípios Originários de Santo Antônio da Patrulha. Docentes da Escola Histórico da Escola Estadual de Primeiro Grau, Padre Éfrem. Este, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 1996,
Página 425 a 427, Zugno, Frei Ivanildo Luiz, Arquitetura em Frades Menores Capuchinhos do Rio Grande do Sul, 1896-2021, editora São Miguel, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, 2022, página 107 a 110. Então, chamamos a atenção para essa obra aqui, dos Frades Menores Capuchinhos do Rio Grande do Sul. O capítulo é sobre arquitetura, onde é evidenciado todas as obras que o Frei Efrem de Delevox idealizou e solidificou, né? E solidificou. Algumas ele fez o projeto e outras ele fez o projeto e executou, que foi o caso da Catedral Nossa Senhora da Oliveira, em Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Muito obrigada a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal. Proprietária Isabel Carneiro de Almeida. E-mail historialegal2022@gmail.com. Instagram historialegal2022. Não esqueçam de também seguir a nossa página no Instagram História Legal 2022. É um resumo com todas as capas de todos os vídeos que nós produzimos no HL História Legal a partir de sua criação. É um verdadeiro menu para você escolher a websérie ou os vídeos que você quer assistir. É muito interessante a história dessa lendária vacaria. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Créditos: autora Isabel Carneiro de Almeida. Fotografia, edição de vídeo, narração e escrita. Algumas fotos, então, do acervo da professora Rita são fotografias do acervo pessoal dela. Não temos a autoria, né? E a fotografia do acervo do professor Renato, né? Que ele nos enviou, né? Gentilmente. E temos também a foto do túmulo do padre Efrem de Delevox, que é de autoria do doutor Frei Ivanildo Luiz Zugno, né? Muito bem, então esses são os créditos. Aqui nós temos, então, os contatos, né? O WhatsApp 51 996 89 90 85, para quem queira adquirir o PDF do livro Frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra. E o Milagre Brasileiro. O PDF custa R$ 25,00. E se você quiser na forma física, ainda temos alguns volumes, 50, aliás, alguns exemplares, né? Custa R$ 50,00 a forma física e R$ 25,00 o PDF. E nós combinamos através desse WhatsApp, né? Não esqueçam que ler um livro, né? O livro sempre traz muito mais detalhes do que o vídeo, né? Nós temos a saga do Frigorífico Vacariense, que vocês podem e devem assistir, que é um resumo desse livro, né? Mas com certeza nesse livro tem muito mais detalhes sobre a política, sobre a economia local e também mundial. Local, estadual, Brasil e mundial. Por quê? Porque os fatos estão todos interligados. É do regional para o universal. Nós estamos pesquisando, né, ali na saga do frigorífico vacariense, se pesquisou um objeto de estudos aqui em Vacaria, que foi o frigorífico, mas esse objeto de estudos é um respingo de uma lei que foi assinada lá em Brasília e respingou aqui nos Campos de Cima da Serra. E a partir desse pequeno respingo, que é um frigorífico, de grandes proporções, se visto com as lentes, né? Ele vai respingar para o restante do mundo, porque ele vai exportar carne congelada para o mercado interno brasileiro inteiro e para fora do país, para diversos países, para 23 países. Então, é do regional para o universal, mas pode ser o inverso também. Pode ser do universal
para o regional. Um abraço a todos vocês. Websérie Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, HL História Legal, do Regional para o Universal. Um canal que é comprometido com a verdade.